por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Será mesmo? Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Olá Mundo Geek. É isso aí, como você deve estar percebendo, nós não estamos no nosso cenário habitual. Quem me segue lá no Instagram, inclusive se você não me segue, tá aqui embaixo o link na descrição para você ir lá me seguir. Eu comentei por lá que eu estou fazendo aqui uma visita ao meu pai, que trabalha em Sobral, aqui no Ceará. Então, mas eu disse a vocês que mesmo fazendo uma visita, mesmo não estando em casa, eu traria conteúdos para vocês. Então, promessa é dívida. E aqui estou gravando um vídeo muito bacana sobre uma série que estreou semana passada, dia 17, e que essa semana já teve o segundo episódio, que é The First Lady. É isso mesmo, uma série sensacional que está sendo trazida aqui no Brasil pela Paramount Plus e que vai ter aí 10 episódios na sua primeira temporada. Então vai ser muito interessante. Eu já pude assistir os 2 primeiros episódios e já achei sensacional. Para você que gosta aí de história, assim como eu, né? Eu sou um pouco suspeita em falar, mas se você gosta de história, se você gosta principalmente da história dos Estados Unidos, já digo a você que vale super a pena você conferir essa nova série que é The First Lady. Mas Stephanie, do que se trata The First Lady? Como o nome já diz, né? First Lady, primeira dama, vai contar a história de 3 primeiras damas em 3 respectivos arcos de tempo diferentes, né? Então nós vamos ter a história da Eleanor Roosevelt lá nos anos 30, teremos a Betty Ford nos anos 70 e mais recentemente, no meados ali, no iniciozinho dos anos 2010, teremos a história da Michelle Obama, né? Então vai ser algo sensacional. E já pelo elenco vai ser incrível, porque é um elenco de milhões, tá, gente? Todos os atores e as atrizes, principalmente, são sensacionais. Eu já estou esperando várias indicações aí ao Emmy, ao Globo de Ouro, porque merece demais só pelo elenco. E nós teremos aí quem vai interpretar, quem está interpretando a Eleanor Roosevelt é a Gillian Anderson. Talvez esse nome seja familiar para você, porque ela também já interpretou outra mulher incrível, outra mulher que ficou marcada aí na história, que foi a primeira-ministra, né, da Inglaterra, Margaret Thatcher, né? Ela interpretou lá em The Crown e foi, sensacional. Como Betty Ford, nós vamos ter a nossa eterna mulher gato, Michelle Pfeiffer, né, interpretando aí a Betty Ford. E por último, mas não menos importante, como Michelle Obama, teremos a incrível, a inigualável Viola Davis, né? E, gente, só elenco assim sensacional. E que só por essas 3 mulheres, a moto passando, só pelas essas 3 mulheres vale super a pena você estar acompanhando essa série. Sério, vai ser demais. Uma coisa interessante da série é que cada momento específico, cada primeira dama vai estar vivendo o seu conflito, né? O seu momento histórico importante. Nós começamos aí pela Eleanor Roosevelt lá nos anos 30. Se você teve aulas de história no ensino médio, provavelmente você vai lembrar da crise de 29, né, da queda da Bolsa de Valores em Nova York e tudo mais. É nesse período que o esposo da Eleanor, né, o Franklin Roosevelt, ele vai pegar, né, vai estar no poder. Então vai ser um momento que vai precisar transmitir esperança para o povo, vai precisar reerguer um país que estava assim em um momento muito difícil economicamente falando. Então é esse período que aí nós vamos acompanhar a história da Eleanor. E ela é muito interessante porque ela tem uma personalidade forte, cativante, ela é extremamente determinada e a Gillian Anderson, ela traz todos esses elementos de uma forma brilhante. Então, aqui aqui de primeira mão, né, nos anos 30, nós vamos ter esse momento importante. Já nos anos 70, nós também vamos ter outro momento, assim, um arco importante com a Betty Ford, né? Vamos ter o Gerald Ford assumindo o poder num momento também muito complicado nos Estados Unidos, que foi o momento lá do presidente Nixon, né? Se você também já teve aulinha de história, você talvez lembre desse nome. É um presidente que também se envolveu em várias polêmicas, muitos
muitos problemas, principalmente financeiros, envolvendo o seu nome, e ele acabou saindo do poder, né, pedindo, fazendo uma carta pública e saindo do poder, e quem assume no lugar dele é o seu vice-presidente, que é o Gerald Ford. Então ele também vai ter um momento aí de reformulação do poder, da dinâmica que era feita antes com o seu predecessor, e agora como ele vai lidar com essa administração do país. Então a Betty Ford também, ela tem uma personalidade maravilhosa, ela não se deixa abater, ela não se deixa levar pelas fofocas ou disse-me-disse, ela tem muito assim um pensamento próprio, e é muito legal ver cada personalidade, como elas também, mesmo vivendo em arcos bem diferentes, né, em tempos diferentes, mas elas têm muitas coisas em comum, e isso é muito, muito bacana. E por último, mas não menos importante, nós temos a Michelle Obama, onde ela vai estar ali com o Barack Obama. Essa história você já conhece porque é mais recente. Nós vamos ter aí o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e isso também vai ser algo bem interessante, vai ser uma dinâmica muito interessante da gente acompanhar. Então, são arcos diferentes de histórias. Vale ressaltar também que cada respectivo presidente tinha o seu partido político. Lembrando que nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Nos Estados Unidos só existem 2 partidos, que é o Democratas e os Republicanos. E nós vamos ver as diferenças entre eles também. Nós temos 2 democratas na série e 1 republicano, então vai ser bem interessante ver toda essa dinâmica também, politicamente falando, né? Então é muito bacana, eu estou gostando demais. Já pelo primeiro episódio a gente consegue ver uma dinâmica muito interessante das primeiras damas, e também com relação às relações que elas têm com as outras pessoas. Então eu estou esperando para ver muita coisa interessante por aí. Uma coisa que vale ressaltar, que eu não falei antes, é que a série, isso eu disse antes, né, que vai ter, a primeira temporada terão 10 episódios, e ela está em formato de antologia, é isso mesmo. Para quem não sabe, no caso, como é formato de antologia, então essa primeira temporada nós temos essas 3 primeiras damas, mas futuramente, se houver outras temporadas, nós teremos outras histórias sendo contadas, né, de outras primeiras damas. O que não é ruim, já que nós temos outras primeiras damas com várias histórias interessantes, como por exemplo a Jackie Kennedy, né, a esposa do John Kennedy. Nós temos também a Hillary Clinton e tantas outras que terão histórias muito interessantes que vão poder ser abordadas numa segunda temporada. Que eu estou aqui, torcendo para que realmente isso possa acontecer. Eu já assisti os 2 primeiros episódios e eu queria contar aqui para vocês o que eu achei. Na verdade, principalmente do primeiro episódio, que eu acho sensacional. Nós já temos uma entrada, digamos assim, uma abertura bem interessante, né? A música que é tocada é This Land is My Land. É uma música que ela remete muito a esse American Way of Life, esse American Dream que os americanos eles têm, e que geralmente eles importam também para os outros países, né? Então é bem interessante. E vale a pena ressaltar que essa música é cantada por um homem. Agora me fugiu a memória o nome dele, gente, me desculpem. Mas na série é cantada por uma mulher, o que é muito bacana, já que a série é sobre mulheres, né? Então ela faz um cover dessa música, e um cover muito bom, por sinal. Então já começa por aí, já começa com várias cenas também de momentos importantes politicamente falando, né, dos Estados Unidos. Então já começa já dando alguns resquícios pra gente, alguns indícios do que vem por aí durante a série. Então já na abertura já temos muitas informações interessantes. Passando esse momento de abertura, vale muito a pena ressaltar momentos importantes de cada First Lady, né? Nós temos arcos temporais bem definidos, e que durante a série vai sendo mostrado pra gente qual ano está acontecendo cada coisa, e não somente no ano exato que ela, por exemplo, nós temos a Eleanor Ford lá nos anos 30,
e a Michelle Obama lá nos anos 2010. Não exatamente nós vemos só esses arcos de cada uma, né, pulando da Eleanor para Michelle, mas entre si também. Nós temos arcos temporais de cada uma, né, internos, né, arcos temporais internos, que também não é nada confuso, dá para você entender tranquilamente. A série faz esses pontos de ligação sem que você fique assim perdido, então não se preocupe, tem lá mostrando também o que está acontecendo, geralmente mostra tem alguma legenda, a data que está acontecendo determinada situação, então ninguém fica confuso com relação a isso. Mas uma coisa que eu gostaria de lembrar, assim, de falar desse primeiro episódio, são os momentos cruciais de cada First Lady, né? Esse primeiro episódio é já para nos ambientar de como vai ser o restante da temporada e também para conhecermos um pouquinho a história de cada First Lady, né? Então, começando ali pela Eleanor Roosevelt, olha eu confundindo os nomes aí, Eleanor Roosevelt. A gente começa vendo como ela é uma esposa dedicada, ela é forte, ela é determinada, e a cena mais legal, para mim, é a cena da rádio. Ela tem um programa de rádio, inclusive, ela é muito ativa. Das 3 primeiras damas, ela tem um quê a mais, não que as outras não tenham, mas ela tem algo revolucionário dentro dela. E ela vai fazer inúmeros projetos, e um deles é o da rádio, né? O seu programa de rádio, e no jornal também, se não me falha a memória. Ela também tinha uma coluna no jornal, então ela sempre era muito participativa e ela gostava muito de ter esse contato com as pessoas. Tanto é que, por curiosidade aí para você, ela foi a primeira dama a ter contato assim direto com a imprensa. Então ela gostava muito de ter esse contato com as pessoas, esse contato com o público. E essa cena da rádio é muito interessante porque ela está fazendo um discurso e ela fala diretamente para as mulheres. Ela diz que as mulheres são feitos saquinhos de chá. E eu achei muito bacana, achei interessante quando ela disse isso, porque ela fez essa metáfora dizendo que as mulheres eram feitos saquinhos de chá porque elas aguentam todas as adversidades, né? Ela não fica somente no pacotinho. Quando vem a água quente, né? Quando se mistura ali com a água quente, ela não se dissolve, ela permanece apesar de todas as dificuldades. E eu achei interessante o que ela falou. Ela tinha muito essa questão de enaltecer a mulher, o trabalho da mulher. Ela gostava muito disso, ela sempre bateu muito nessa tecla e sempre mostrava a força que as mulheres têm, né? Então ela era bem revolucionária para o seu tempo. Eu realmente tenho uma certa admiração por ela, porque ela tinha muita determinação, essa sagacidade que uma primeira-dama precisaria ter, principalmente no tempo em que ela viveu. Então a Gillian Anderson, ela consegue realmente transparecer todos esses elementos que a Eleanor tinha. E é muito legal também ver uma cena que me chamou muito a atenção, que é justamente a cena que ela está conversando com a sogra, né? A Sarah, que é a mãe do Franklin. E ela conversa com ela e a Sarah fala para Eleanor dizendo, né, você não deveria estar apoiando o Franklin nisso, nessa questão de política, ele deveria estar descansando, porque, não sei se vocês sabem, mas o presidente Roosevelt, ele tinha uma doença chamada poliomielite, né, então ele tinha alguns problemas com relação a andar, a ficar em pé e tudo mais, e por isso, né, a mãe dele começa a falar com a Eleanor, comentando, você não deveria estar apoiando ele nessas coisas de política, dele estar se expondo e tudo mais. E ela, muito pelo contrário, ela discorda da sua sogra e ela diz que o seu marido ele é capaz, ele é um homem incrível e que ele só precisa de um empurrãozinho para fazer para que as coisas possam acontecer, e que ele realmente é um homem capaz de fazer tudo o que ele desejar.
e ela apoia muito isso e o Franklin está escutando na outra sala. E é muito legal ver essa interação dos dois, como ela o apoia incondicionalmente, como ela está sempre ali junto dele, apoiando seus projetos e ela vai à frente disso também, né? Ela abraça como se fossem seus. Então é muito legal essa dinâmica entre os dois e que realmente eu espero que continue sendo bem explorada durante o restante da temporada. Já passando para os anos 70, lá com a Betty Ford, também é legal algumas cenas, né? Nós temos algumas cenas assim que meio que eu achei que foram easter eggs, porque mostram muitas cenas ela com um copo na mão, um copo geralmente com alguma bebida alcoólica, e para mim já foi algo mostrando assim indícios do que pode aparecer durante a temporada, porque não sei se vocês sabem, mas a Betty Ford era alcoólatra, ela tinha problemas com o alcoolismo e problemas com outras substâncias e tudo mais, e ela falava abertamente sobre tudo isso, ela era bem aberta com o público, ela falava mesmo. Muitas vezes também ela, quando ela não concordava politicamente com alguma coisa que o seu marido fazia ou falava, ela também rebatia, então ela era bem diferente também para o seu tempo. Era uma mulher forte também, apesar de ter todos esses problemas pessoais, e mostra muito esse momento de dança, que ela gosta muito de dançar, é um hobby que ela tem. Mostra muito isso, mas mostra também muito essa questão do copo, né? Ela sempre com um copo na mão, e isso já mostra pra gente que futuramente, provavelmente vai aparecer esse momento mais crucial, mais chocante, né? Que é essa parte do alcoolismo. Mas não fica por aí, nós temos também outro momento interessante, que ela já está na Casa Branca e ela está conversando com outras mulheres que são esposas também de pessoas, de homens políticos, e ela começa a conversar com elas, começa a contar sobre a sua saúde mental e como o seu esposo, né, o Gerald Ford, sempre a apoiou, sempre esteve do seu lado. Ela começou a falou que também fazia terapia. Para aquela época era algo assim, né? Era algo não muito comum, e ela falou abertamente sobre isso. E fala também com ela sobre as dificuldades de ser esposa de alguém tão importante, né? De uma pessoa tão ocupada e um homem de estado, o que faz com que todas as mulheres também se identifiquem com ela, né? Porque elas vivem a mesma situação. Então, é uma cena bem interessante, que ela faz um discurso muito, muito bonito. Eu gostei bastante. E tem outras cenas também, outra cena aí, que é que eu gostei bastante também, que são as cenas com a sua filha Susan, né? Que é interpretada também pela Dakota Fanning. Então, por isso que eu disse, gente, é elenco de milhões. Até os maridos de cada uma também interpretados por atores sensacionais, muito conhecidos. Então, realmente é um elenco foi muito bem escolhido. A escolha do elenco foi muito bem acertada. A escolha do figurino também foi muito bem acertada. E a cada primeira dama ficou excelente, ficou muito parecida, inclusive, com as suas personagens. E tem essa cena, como eu disse, né? Tem essa outra cena que eu gosto muito, que são as cenas da Susan com a Betty, né? Que são mãe e filha ali, elas têm um relacionamento muito bonito. Ela já é crescida, já é uma jovem, e elas têm um relacionamento muito bacana e que eu espero também que seja explorado durante essa temporada, porque parece ser muito bonita a relação que elas tinham. E por último, mas não menos importante, nós temos a Michelle Obama lá no iniciozinho dos anos 2010, basicamente, se eu não me engano, é 2008, e essa eu acho que todo mundo lembra, né? Eu era criança não, pré-adolescente, quando o Obama foi eleito presidente, e eu tenho lembranças muito vivas, né? Porque teve 2 mandatos, então eu lembro muito bem, lembro da Michelle Obama. Então, eu acho que de todas as 3, o maior desafio foi, com certeza, da Viola Davis de incorporar a Michelle Obama, seja nos seus trejeitos, no seu modo de falar, no seu modo de andar, mas também pela pessoa que ela é, porque assim, de todas é a pessoa que todo mundo conhece, todo mundo acompanhou, viu, todo mundo sabe o que ela falava, o que ela vestia, ou como
como ela administrava as coisas. Então, a pressão na Viola com certeza deve ter sido bem maior do que das demais. Claro que as demais também tiveram um papel importante, a responsabilidade muito grande de interpretar esses personagens históricos, né? Sempre é. Mas para aqueles que ainda estão vivos, que no caso da Viola é a única primeira-dama que está sendo retratada, que está viva atualmente, então, e que é amiga pessoal também, então olha a responsabilidade que deve ter sido. Mas ela faz com perfeição, ela tem os trejeitos da Michelle Obama. De início eu achei meio estranho assim, porque você tá acostumado a Viola, né? A lembrar de How to Get Away with Murder, fica aquela coisa na sua mente, né? Mas com o tempo, né? Com as cenas passando, eu fui me acostumando e não, ela é a Michelle, não tem pra onde correr. E ficou muito, muito interessante, ficou muito legal. E nós vemos as primeiras cenas, né? Ela apoiando o Obama para se tornar presidente, mas ao mesmo tempo as suas inseguranças com relação à sua família, o que iria se tornar, né? A sua insegurança do Barack estar concorrendo à presidência, como isso seria difícil e como isso também poderia ser perigoso, né? O primeiro presidente negro, então tinha toda uma série de protocolos e muita cautela, e ela tinha muito medo, principalmente pelas suas filhas, né? O que isso iria se tornar. Então, ela mostra muito dessa insegurança dela, mas ao mesmo tempo mostra muito da força da Michelle, né? Que a gente conhece, né? A advogada brilhante, a mulher aí de negócios, uma advogada de Harvard, uma mulher, assim, realmente revolucionária, uma mulher que é independente e que a gente já está acostumado a ver. Então, ver na tela novamente é bem interessante e você consegue ver a mulher forte e independente que a Michelle era, mas ao mesmo tempo você vê a mãe preocupada com as suas filhas, né, com a sua família, como vai se tornar a partir do momento que o seu marido se tornar presidente, né? E ela tem uma confiança muito grande nisso, inclusive você vê que desde o princípio ela confia, ela tem esperança que o seu marido seja eleito. Então, desde o início, ela acha que ele realmente vai chegar ao poder e que isso realmente se concretiza. E é interessante, é muito interessante ver esses dois lados da moeda, né? Porque às vezes a gente olha para a mulher sempre muito empoderada, forte, independente, sempre determinada com a sua vida, né? Sempre com a tomada de decisões certa, mas às vezes a gente não consegue, às vezes não, a maioria das vezes a gente não vê dessas pessoas mais famosas o por trás de tudo isso, né? O por trás das câmeras, como funciona, né? Como a pessoa também se sente como gente como a gente, né? Com as suas inseguranças, com os seus medos. E é mostrado isso e é muito interessante. Eu quero muito ver como vai ser o desenrolar dessa história. Então, é muito bacana ver o que está sendo montado aqui. Como eu falei antes, nota 10 aí. Gente, eu não sei o que está acontecendo ultimamente com o pessoal de maquiagem e figurino, porque estão arrasando mais do que o normal. Lá em Pam and Tommy, né, que teve essa série recente, o pessoal ficou igualzinho a Pamela Anderson e o Tommy Lee. E aqui o pessoal também arrasou com as caracterizações de cada uma. Você acha que realmente incorporaram, né, a Betty Ford, a Eleanor Roosevelt e a Michelle Obama, tanto nos figurinos, principalmente no nosso caso, que a gente tem mais familiaridade com a Michelle. Gente, ficou muito parecido, as roupas que ela usava e tudo mais, o cabelo, tanto, e para Betty Ford também, para Eleanor, ficou muito legal. As próteses que colocaram na Gillian para ficar parecida com a Eleanor, gente, ficou muito bom mesmo. Então, tá tudo muito bem feito, a dinâmica da série está muito interessante. Você consegue acompanhar, como eu disse, né, os arcos de tempo sem problemas. E então é uma série que eu já recomendo a você. Eu só assisti 2 episódios porque é o que temos disponível até o momento, mas eu super recomendo que você assista, que vale muito a pena. Se você gosta de personagens históricos, se você gosta de história, vale muito a pena você estar conferindo para você conhecer um pouquinho mais da história dos Estados Unidos pelo olhar de uma mulher, né? Pelo olhar da primeira dama.
E como eu falei lá no início, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Mas nesse caso aqui, o ditado é diferente. Não é por trás, elas estão andando lado a lado com eles, porque realmente em vários momentos você vê que sem elas o presidente não iria andar da forma que andou. Então elas estão ali par a par, não é atrás, não estão mais atrás, mas sim ao lado, trabalhando juntos em vários momentos e que eles realmente formam uma grande equipe juntos. Então é muito bacana, é muito interessante ver toda essa dinâmica entre os casais, né, entre os casais de presidente e primeira-dama, e que eu espero que realmente sejam muito bem explorados durante os próximos 8 episódios, né? Então é isso, gente. Eu quero saber de você. Você já acompanhou a First Lady? Você está acompanhando? Você conhece a história de alguma dessas personagens que foram mencionadas aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Me fala aí se você está gostando. E se você gostou desse vídeo aqui que a gente fez com tanto carinho e amor, por favor, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que for feito por aqui. E nós vamos ficando por aqui, gente, com mais esse vídeo. Eu espero você semana que vem, tá bom? É isso. Tchau, gente!